O meu nome é Jorge Santos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema hoje é somatórios e também a parte de estatística. Então vamos lá fazer uns apontamentos sobre os somatórios. Primeiro ponto, portanto, o conceito de somatório. Lê-se, este símbolo é o sigma maiúsculo, lê-se somatório de I igual a 1 até n. Portanto, quer dizer que o somatório começa no 1 e acaba no n. E vamos pôr, por exemplo, aqui xi. Portanto, o que é que isto representa? Representa que eu tenho que somar os x todos desde o 1 até ao n. Ou seja, tenho que somar o x1 com o x2, com o x3, reticências, até ao último, que é o xn. Como é que eu calculo o número de termos? Ok? Portanto, número de termos do somatório. Número de termos. Portanto, o número de termos do somatório é sempre o de cima, que é o n, é o cima, ok, cima, menos o de baixo, que é 1, mais 1 sempre. Portanto, é o de cima menos o baixo mais 1. Quer dizer que este, neste caso, vai ter n termos. N termos. Okay. Vamos dar aqui um exemplo. E vamos considerar então, vamos já introduzir aqui um bocadinho da estatística e vamos ter uma amostra, portanto uma amostra aleatória. A amostra, vou pôr aqui uma amostra aleatória, casual, aleatória ou casual. E a amostra, pela ordem com que ela foi recolhida, isto, não há convenções universais em estatística e nos livros, pelos vistos, aparece quuntil aqui por baixo. E então nós vamos ter 4 observações que vamos apresentar por x1, x2, x3 e x4. Esta amostra está pela ordem com que foram recolhidas as observações. Vamos substituir por valores concretos. Eu tenho 10, isto faz conta que eram notas a uma determinada disciplina. Por exemplo, foram no primeiro período e segundo período teve um 10, depois o segundo teve um 20, depois teve um 14 e depois teve um 12. Ok? Pronto. Foram as notas dos alunos. Se eu quiser, eu já vou introduzir tudo. Se eu quiser a amostra ordenada, ou seja, esta é a amostra pela ordem que foi recolhida, mas se eu quiser a amostra ordenada, a representação já é feita com entre parênteses. É x entre parênteses 1, ponto e vírgula, x entre parênteses 2, x entre parênteses 3, ponto e vírgula, x entre parênteses 4. Ou seja, tenho que pôr por ordem crescente. Portanto, neste caso, este foi o mínimo, é o mínimo da amostra, e este há de ser o máximo da amostra. Então, há uma conclusão que a gente tira sempre, é que o x1 é sempre o mínimo, e o xn, que é o último, há de ser sempre o máximo, entre parênteses. Portanto, se eu quiser a amostra ordenada, basta ordenar por ordem crescente. Seria 10, 12, 14, 20. 10, 12... 14, ok, estou a tentar pôr por baixo mais ou menos, 14 e 20, ok, portanto isto seria a nossa amostra ordenada. Bem, mas já introduzimos estes conceitos, porque eu tinha que arranjar aqui um exemplo e vamos fazer então um somatório do xi. Portanto, o somatório desde i igual a 1 até 4, porque foram só 4 observações recolhidas do xi. Portanto, isto vai ser igual ao x1 mais x2 mais x3 mais x4, x1 mais x2 mais x3 mais x4. Reparem que eu estou a fazer pela ordem que eles foram recolhidos e não pela ordem crescente, ok? Pela ordem que foram recolhidos é o 10 mais 20, 10 mais 20 mais 14 mais 12. E a soma das notas dos alunos, 30, 40, 56. Portanto, 56 valores, portanto, seria a soma das notas dos alunos, do aluno nos dois períodos, ok? Mais coisas sobre os somatórios. Imaginem agora que eu vou representar por
y, ok, y, eu vou pôr a primeira fórmula. Portanto, se eu tiver somatório de igual a 1 até n de xi, não interessa se é mais ou menos y, ok, isto vai ser igual, posso separar, é o somatório desde i igual a 1 até n de xi, mais ou menos, consoante a situação, o somatório de i igual a 1 até n de y. Vamos considerar então agora, por exemplo, duas amostras. Temos uma amostra x, ok? Vamos tornar isto o mais simples possível com menos números, que é para sermos rápidos. Então a nossa amostra x é formada pelo 10 e o 20, ok? E a nossa amostra y, ok, aqui é formada pelo, então, pelo 14 e 12. 14 e 12. Okay? Ora, se eu fizer, vou dar o exemplo da soma, tá bem? O da diferença é a mesma coisa. Se eu fizer o somatório desde i igual a 1 até n do xi mais yi, do xi mais o yi, e não é até n, é só até 2, porque este aqui é o x1, x2, e este é o y1, y2, ok? Então, com i igual a 1, eu vou ter o x1 mais o y1, ok? Isto representa o i igual a 1, ok? Mais o x2 mais o y2, que representa o meu i igual a 2. Portanto, agora vou fazer, há de ser o 10 mais o 14, 10 mais 14, mais o 20 mais 12, 20 mais 12. Pronto, que é exatamente igual. É eu reordenar e pôr x1 mais x2, isto vai até 2 aqui, é uma coisa que eu pôr x1 mais x2 mais y1 mais y2, y1 mais y2, ou seja, esta é a propriedade comutativa, é fazer o 10 mais 20, 10 mais 20, ok, mais o 14 mais 12, 14 mais 12, okay, é igual, e pronto, então aqui eu tenho o somatório desde i igual a 1 até 2 do xi, e aqui tenho o somatório de i igual a 1 até 2 do y. Se fosse a diferença, era exatamente a mesma coisa. Ok? Vamos a outra propriedade. Posso? Próxima propriedade é, por exemplo, imaginem que eu tenho somatório desde i igual a 1 até n do xi, mas apetece-me partir o somatório ao meio, ou seja, eu faço o somatório desde i igual a 1 até 1p do xi e depois mais, agora vou começar no i igual a p mais 1, ok, p mais 1 até n do xi. Pronto, isto é a mesma coisa. Porquê? Porque este primeiro vai ser a soma x1 mais x2 até o xp, é o primeiro, e depois o segundo continua a soma, mais o segundo agora vai continuar a soma a partir do p mais 1, xp mais 1 mais xp mais 2 até ao xn. Bom, pode parecer um bocadinho esquisito agora, mas vocês vão ver quando eu fizer com o exemplo. Imaginem que eu vou, lembram-se da minha amostra, que eu vou pôr aqui outra vez a amostra, ok, temos aqui a amostra que era formada pelo 10, 20, 14, 12, 10, 20, 14,
12, pronto, e a mim dá-me na cabeça e eu quero fazer o somatório de I igual a 1 até 4 do xi, mas vou partir em 2 e vou fazer o somatório de I igual a 1 até 2 de xi, mas depois, como fui até 2, vou fazer a soma depois do 3 até o 4, do I igual a 3 até 4 do xi, ok? De facto, isto, tanto em termos práticos como em termos teóricos, vai dar a mesma coisa, porque este primeiro dá x1 mais x2 e o segundo continuava, ok? Mais, depois aqui era x3 mais x4, ou seja, não era mais do que fazer 10 mais 20, só que depois continua, mais 14 mais 12, portanto não tem nada que enganar, portanto, dá os tais 56 dá bocado. Pronto, e está aqui mais uma propriedade também. Outra propriedade dos somatórios, portanto, é o somatório desde I igual a 1 até N de lambda. Por exemplo, eles põem um lambda, eu não gosto muito, mas pronto, posso, mas pronto, lambda xi. Pronto, imaginem que nós vamos duplicar as notas todas. Sei que não faz sentido, mas o que interessa é, portanto, o que vai acontecer é que eu duplicar individualmente os termos do somatório, como eles chamam, são os vários termos do somatório. Eu duplicar individualmente os termos é a mesma coisa que duplicar, portanto, no final, portanto, a soma, ou seja, o lambda pode passar para fora, as constantes que estão a multiplicar podem passar para fora do somatório. Okay? E vamos demonstrar isso com o exemplo simples que nós temos. Okay? Bom, reparem que eu posso demonstrar isto aqui em baixo em termos teóricos, porque eu tinha lambda x1, era o primeiro termo, mais lambda x2. Okay? Eu não vou perder muito tempo com isto, vou pôr reticências até ao lambda xn. Claro que posso pôr em evidência o lambda e depois fico com x1 mais x2 até ao xn, e como tal fico com isto igual a lambda somatório de igual a 1 até n de xi. Vamos fazer com os nossos números. Então imagina que eu tenho somatório desde i igual a 1 até 4 de 2, portanto vou duplicar os meus xi. Ok, 2xi. Então vou ter 2x1 mais 2x2 mais 2x3 mais 2x4, são os vários i's, ok? Portanto é o i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, e agora vou substituir pelos números, portanto vou fazer 2 vezes 10 mais 2 vezes 20 mais 2 vezes 14 mais 2 vezes 12. Isto aqui tem que dar o quê? O dobro do 56, porque eu ponho o 2 em evidência. 2 vezes 10 mais 20 mais 14 mais 12, que vai dar 2 vezes o 56, que eu acho que é 112. Pronto, ok? Pronto, portanto, e temos aqui então a propriedade utilizada, porque deu exatamente 2 vezes o somatório anterior. Deu o mesmo. Ok? Pronto, a última propriedade. Há mais propriedades, só que estas são as que acho que são dadas no 11º ano. Pronto, e agora imaginem que eu tenho aqui uma constante. Ok? Portanto, e agora o que é que acontece? Portanto, é quantas vezes é que eu vou somar a constante, e o que interessa é que eu vou somar n vezes a constante, porque eu vou ter k mais reticências mais k. Reparem que este vai ser o i igual a 1, é o primeiro k, o i igual a 2 é o segundo k e o i igual a n é o último k. Ora, o que faz com que
eu tenho de contar quantas capas é que eu tenho aqui. E como é que eu faço a contagem? É sempre o de cima menos o de baixo mais 1. Portanto, eu recomendo que vocês façam o de cima, que é n, cima, menos o de baixo, que por acaso é 1, porque isto podia começar no 3. Ok? Cima, menos o de baixo, que é 1. E depois mais 1. Mais 1. Ou seja, vezes o k. Ou seja, neste caso vai dar nk. Pronto, vamos dar aqui um exemplo. Imagina que eu tenho o somatório desde i igual a 1 até 4 de 12. Portanto, eu tinha que repetir o 12. Reparem que este é o i igual a 1. Mais 12, que representa o i igual a 2. Mais 12, que representa o i igual a 3. Mais 12, que representa o i igual a 4. E isto vai dar 48, que eu podia ter feito o de cima menos o de baixo mais 1 vezes o 12 e tinha os tais 48. Okay? Penso que não há mais propriedades dos somatórios que sejam para aplicar. Acho que pus tudo aqui. Pronto, vou só fazer aqui alguns exercícios. Vamos inventar aqui um qualquer. Vamos pôr assim. Imaginem que eu quero fazer o somatório desde i igual a 4 até 10 imaginem vocês, de 15, vamos pôr aqui um número, pode ser 15, ok, mais somatório desde i igual a 2 até 4 de 2i menos 1, por exemplo, ok? Algo assim do género. Portanto, simplificar isto o máximo possível, ver que valor é que isto vai ter. Portanto, o primeiro, como eu vos disse, é fácil saber, é só fazer o de cima, é contar quantos números estão aqui. Se vocês contarem pelos dedos, vão ver que vão ter 10 menos 4 mais 1. Portanto, será 10 menos 4 mais 1 vezes 15, que é o de cima menos o baixo mais 1 vezes 15. Okay? Se acham isto esquisito, reparem, vou pôr aqui um exemplo de lápis, porque este aqui convence todos. Portanto, imaginem que eu faço i igual a 2 até 3 de 15, por exemplo. Onde, se a pessoa apenas disser que é 3 menos 2 dá 1, é 15, que isto é só um 15, está errado, porque não é só um 15, porque eu tenho o 15 que corresponde ao i igual a 2, mais o 15 que corresponde ao i igual a 3. Por isso é que o conselho é fazer sempre o de cima menos o de baixo mais 1 e nós nunca nos enganamos. Portanto, de cima menos baixo mais 1 vezes 15 e acertamos sempre. Ok? Portanto, isto dá 2 vezes 15, que é igual a 30. Continuando agora o exercício, mais agora temos que fazer o i igual a 2, o i igual a 3 e o i igual a 4. Então vamos lá ver, vamos pôr aqui um parênteses e vamos pôr o nosso i igual a 1. E quando o i é igual a 1 é para substituir i por 1, então eu tenho que fazer o i igual a 1 não existe, é o i igual a 2. Ok? É o primeiro que eu fiz de propósito para não se começar no 1, é para vocês verem que isto nem sempre tem que começar no 1. Portanto, isto vai começar no i igual a 2. E com o i igual a 2 vai ficar 2 vezes 2 menos 1. Depois, mais. Agora é o i igual a 3. E com o i igual a 3 tem que substituir i por 3. E fico com 2 vezes 3 menos 1. Mais, agora, o último, que é o i igual a 4, que é 2 vezes 4 menos 1. Ok? Então, 10 menos 4, 6, 7, 7 vezes 15. Mais, agora 2 vezes 2, 4, menos 1 dá 3. 2 vezes 3, 6,
menos 1 dá 5, e 2 vezes 4, 8, menos 1 dá 7. Pronto, não vale a pena estarmos agora a fazer as contas todas, mas pronto, isto estava também 15 também, não era? 7 e 3, 10, 15, é 8 vezes 15, é 150 menos 30 dá 120, acho eu, está bem? Pronto, ok, pronto. E pronto, olha, e sobre os somatórios para já, portanto, não tenho mais nada a dizer. Só tenho a dizer é que se calhar nem no 12º ano vão falar nos somatórios, e depois quando chegarem à universidade têm que sabê-los de cor e salteado, e ninguém sabe, infelizmente. Mas pronto, é assim. Portanto, ainda bem que a vossa professora deu aqui os somatórios, mas é uma coisa que cai em esquecimento em toda a gente. Então agora vamos entrar na parte da estatística e vamos aproveitar alguns dados que estavam ali nos somatórios e vamos então, portanto, a estatística, portanto, pôr aqui um título, estatística. Ok. Portanto, em relação à estatística, vamos em primeiro lugar fazer a classificação das variáveis, está bem? Classificação das variáveis estatísticas. São das variáveis estatísticas. Ok, então as variáveis estatísticas nós vamos ter, portanto isto em termos muito simplificados para vocês, mas é assim, na realidade é assim, vamos ter as variáveis quantitativas, portanto elas são mensuráveis, portanto eu posso medir, posso contar. E então, dentro das variáveis quantitativas, nós vamos ter dois tipos. Vamos ter as discretas, que estão normalmente relacionadas com contagens. Portanto, vamos pôr assim, contagens, exemplo. E vamos pôr como exemplo, o número de filhos. Ok? O número de filhos, uma pessoa não consegue ter filho e meio. Portanto, número de filhos, por exemplo. Ok? Mas a ideia de que as pessoas têm que as variáveis discretas são números inteiros está errado. Está certo se forem contagens. Mas imagina que vocês têm os ténis e quando vocês vão comprar ténis, se utilizarem, portanto, a designação do tamanho português, não é? Temos o 36, o 36,5, o 37, o 37,5, o 38, 38,5, e não podem dizer, quando chegam à loja, não podem dizer, olha, eu calço o 36,3, dê-me o 36,3, não tem. Okay. Ou tens o 36 ou tens o 36,5. Portanto, isto trata-se de uma variável discreta porque ela anda aos saltos. É isso mesmo, as variáveis discretas são aquelas que não assumem infinitos valores no intervalo, andam aos saltos. Portanto, podem ser números inteiros, como podem dar de meio em meio. Okay? Mas entre o 36 e o 36,5 não há qualquer número. Isso é que o torna variáveis discretas. São pontinhos isolados. Okay? Portanto, o conceito de variável discreta é por negação de variável contínua. Portanto, eu tenho um intervalo e ele não assume infinitos valores nesse intervalo, assume um número finito de valores nesse intervalo. Mas isto já são conceitos um bocado mais elaborados para vocês, mas fica aqui a dica. Normalmente fiquem com isto, que é normalmente relacionado com contagens. Mas cuidado, não associem as variáveis discretas a variáveis que assumem sempre números inteiros. Ok? Podem não ser inteiros, está bem? Enquanto as variáveis contínuas, estas podem assumir infinitos valores, portanto, num determinado intervalo, e normalmente estão relacionadas com as medições. Pronto, e aqui é que aparecem os pesos, as alturas, os comprimentos, ok? As capacidades, os litros, não é? E todas essas medições, a velocidade, etc, etc. Portanto, medições, ok? E vamos pôr aqui como exemplo altura, peso, capacidade, altura, peso, capacidade, a temperatura. Portanto, tudo o que seja medição são variáveis contínuas, está bem? Discretas e contínuas.
Para completar a classificação, não vi no vosso livro, infelizmente, não percebo porquê, mas pronto, vamos ter as variáveis qualitativas e ficam aqui com a classificação completa, qualitativas. E as variáveis qualitativas, vamos ter dois tipos de características, está bem? Não percebo que isto é que não está no livro, mas isto tem a ver depois com a cultura geral com que vocês ficam. E podemos ter as ordinais. Ordinais quer dizer que têm ordem, ok? Portanto, faz sentido a ordenação, faz sentido ordenar, mas não vale a ordem alfabética, está bem? Faz sentido ordenar porque há uma ordenação lógica, já dou exemplo. Faz sentido a ordenação. Como, por exemplo, a formação académica das pessoas. As pessoas dizem, olha, eu tenho o 4º ano, eu tenho o 6º ano, eu tenho o 9º ano, eu tenho o 12º ano, eu tenho a licenciatura, eu tenho o mestrado, eu tenho o doutoramento. Isto é possível ordenar das pessoas menos letradas para as mais letradas. Portanto, formação académica das pessoas, está bem? Por exemplo, não é nenhuma variável quantitativa. Ah, não, mas isso é o número de anos. Ok, se for o número de anos de formação académica, já entramos na variável quantitativa porque eu estou a contar o número de anos. Não, mas eu estou a dizer é só simplesmente se a minha variável disser simplesmente qual é a formação que você tem. Eu escrevo lá licenciatura, 9º ano, 4º ano, ok? Isto é que é qualitativa, porque está lá, está aqui em letras, está bem? Não está em números, ok? Formação académica. E vamos por aqui, exemplo, tipo 4º ano, 9º ano, ok, 12º ano, licenciatura, é melhor pôr isto que é para perceberem que estão letras, licenciatura, mestrado, pronto, doutoramento, pronto. Okay. Por exemplo, em determinados, só para vocês ficarem com a ideia, em determinados trabalhos estatísticos há muitas vezes, e se calhar vocês já participaram em algum desse tipo de questionário, em que vocês têm que dar uma resposta entre estão do género pouco satisfeito, ou nada satisfeito, pouco satisfeito, satisfeito, muito satisfeito, extremamente satisfeito, por exemplo. Isto é uma variável qualitativa ordinal, porque eu posso ordenar e as respostas, posso ordenar das respostas menos favoráveis às mais favoráveis, portanto, mas em escala ordinal, está bem? Porque é o pouco satisfeito até o extremamente satisfeito, ok? Portanto, é o exemplo. Então, e nominais? Nominais são aquelas que não faz sentido ordenar. Nominais não faz sentido a ordenação, é tipo o sexo da pessoa, diz-se género, não é? Diz-se o género, é o género, a cor dos olhos, por exemplo, são os mais utilizados para exemplificar o próprio nome da pessoa, ok? Portanto, nominais, não faz sentido a ordenação. Pronto, e não percebo porque é que o livro não tem isto, acho que é uma falha grave. Se estão numa fase introdutória da estatística, o aluno fica com a ideia que só há as variáveis quantitativas, não há qualitativas. Portanto, exemplo, o nome da pessoa, nome, cor dos olhos, o género e chega. Ok, pronto, e temos aqui a classificação das variáveis. Agora nós vamos trabalhar só com variáveis quantitativas, pronto, porque é do programa só as variáveis quantitativas. Já vimos então a representação da amostra, já vimos como é que ela é feita, já vimos também a representação da amostra ordenada e agora vamos dar algumas medidas de estatística descritiva. Portanto, e vamos pôr aqui, portanto, vamos chamar aqui estatística descritiva. O objetivo é descrever os dados. Estatística descritiva. Portanto, ou seja, recolhemos uma amostra e vamos descrever os dados da nossa amostra. Então vamos voltar àqueles dados iniciais que tinham.
faz de conta que isto são as notas dos alunos. E então a nossa variável, a variável estatística que está a ser analisada, faz dentro de variável estatística. E vamos pôr que é a nota do aluno. Pronto, e aqui começa as grandes confusões estatísticas, saber se a nota é uma variável discreta ou uma variável contínua. Não é? Pronto, mas isto agora é como quiserem. A nota vai de 0 a 20 e se o professor quiser dar 14,65218 ao aluno, pode dar perfeitamente, não é? Ele é que sabe até quando. Normalmente a nota final que aparece na cadeira será discreta, não é? Porquê? Porque ninguém vai ter 10,5 na pauta, ou tem 10 ou tem 11, ok? Portanto, isto aqui agora já começa a ser polémico e desde que devidamente justificado, poderíamos justificar que a nota é uma variável contínua, se ela puder assumir todos os valores entre 0 e 20, ou se de facto tem que assumir um valor inteiro, não é? 10, 11, ou então o professor tem que pôr 10,1, 10,2, 10,3 e não há 10,15, por exemplo. Então aí poderia considerar uma variável discreta, mas isso levanta muitas dúvidas e há muita polémica em relação a isso. Por exemplo, a idade da pessoa. A idade da pessoa, quando nos perguntam a idade, a gente não vai dizer, olha, eu tenho 20 anos, 5 meses, 2 semanas, não é? Epá, não vou dizer não sei quantos dias, não sei quantos minutos, não sei quantos segundos, não vou dizer, eu digo eu tenho 20 anos, ou tenho 21, ou 22, e faz com que a idade da pessoa se torne uma variável discreta, mas na realidade o tempo é contínuo, o tempo não para, temos minutos, segundos, centésimos segundos, milésimos de segundo, portanto a classificação da variável poderá, portanto, diferir do contexto em que ela irá ser apresentada, mas qualquer uma das situações estaria correta. Dizer que a idade da pessoa é uma variável contínua, é verdade, nós estamos infelizmente ou felizmente, não sei como é que querem dizer, estamos sempre a envelhecer, não é? Portanto a idade não para, não é? É como o tempo, é contínuo, por isso é que a idade também é contínua, mas a justificação de que a idade é uma variável discreta, desde que eu diga que a pessoa tem que apresentar a idade arredondada à unidade, ok? Então, a partir desse momento, ninguém tem 10 anos e meio, ninguém tem 11 e meio, ou tem 10 anos, ou tem 11 anos, ou tem 12 anos. Portanto, como veem, nem sempre é assim tão fácil a classificação da variável. Portanto, temos aqui a nota do aluno, o que interessa é que é uma variável quantitativa, não é? E como vamos colocar aqui as notas, vamos assumi-la como variável discreta, porque não vamos pôr com casas decimais. Então vamos pôr aqui a nossa amostra, ok? E vamos pôr a mesma, é a amostra, ele põe aqui um tilo por baixo. Esta notação foi inventada, esta notação não existe em nenhum sítio, é pelos vistos uma notação dada pela escola aos alunos do 11º ano, foi criada para vocês, ok? E vamos ter então a nossa amostra e vamos pôr aqui as notas do aluno, que é o tal 10, 20, 14, 12, 10, 20, 14, 12, pronto. E então a primeira medida que vai ser dada vai ser a média, ok? É a média, ok? É a média. A média nós normalmente representamos, e assim, isto sim já é uma notação universal, a gente representa por x barra, a média. Pronto, e agora vamos perceber porque é que nós demos os somatórios. Nós demos os somatórios porque de facto a média exige que a gente some os valores todos e depois divida pelo número de situações, portanto tenho que somar as notas todas e dividir por 4, então vou dizer aqui a fórmula da média, é importante, há de ser o somatório desde i igual a 1 até n do xi, mas depois tenho que dividir por n, ok? Então vamos fazer aqui um exemplo, para o nosso exemplo, então o nosso x barra será igual a 10 mais 20 mais 14 mais 12, corresponde ao i igual a 1, ao i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, e a dividir por 4. Pronto, eu acho que pus isto a dar a média de 14. Acho que 56 eu digo por 4 é 14, é isso aí. Média dá 14, portanto eu fiz isto de propósito para dar 14 valores, portanto é a média. Pronto. Não vejo grandes interpretações da média no livro, mas é bom que a gente fique com a ideia do que é que representa a média. Portanto, eu ter média de 14 valores, se eu não disser mais nada a ninguém,
a ideia que a pessoa tem e fica é que o aluno teve 14 a todas as disciplinas ou 14 em todos os testes. Portanto, é isso que transmite, é essa ideia que a média foi de 14, é como se ele tivesse tido 14 a todos. Eu sei que se calhar ele não teve 14 em todos, mas é como se tivesse tido, porque é uma medida central e representa todos os valores, ok? Muito bem, vamos ver agora como é que eu posso representar, portanto, a média quando há repetições, ok? E então vamos aqui criar uma amostra, mas que tem repetições. E então vamos criar uma nova amostra e nesta nova amostra o nosso x vai ter repetições e vamos ter então, imaginem que o aluno teve um 10, depois teve outro 10, teve um 20, teve um 14, teve outro 14, teve outro 14 e depois teve 15, 15, 15, 15. Bom, como é que eu faço esta média? Olha, eu posso fazer exatamente da mesma maneira que esta, ok? Ou seja, somo os valores todos e divido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e divido por 8. Pronto, ok, posso fazer. Mas temos que entrar com um conceito no livro que eu não concordo muito com a forma como convencionaram representar, porque normalmente designa outra coisa, mas pronto, não interessa para vocês. Vamos então ver como é que nós representamos a média agora, ok? A média vai ser representada da seguinte maneira: média, que é igual ao x barra, e agora vai haver aqui uma mudança. Pronto, e que eu me recordo que eu dei só assim, estive a dar vista de olhos no vosso livro por causa das notações, e eu acho que eles aqui mudam, e mudam de I para J, e põem J igual a 1 até N, e então eles representam por X com um til em cima, e este eu acho que não deviam fazê-lo, e vou-vos dizer porquê, porque o X til não está convencionado, mas normalmente o X til representa a mediana, então acho que isto aqui, para quem fez e para quem concebeu o programa, acho que isto é um erro gravíssimo, porque apesar de não ser uma convenção internacional, é quase que universalmente aceito que o X til representa a mediana. E então, vocês nem sabem o que é mediana, mas pronto, também há uma estatística também, da parte descritiva, e que nós vamos também falar, ok? E, de facto, estão a pôr este X til como quê? Este X til representa os diferentes valores que o X pode assumir, ok? Portanto, o X til J há de representar, e então vai haver agora uma determinada frequência de valores. Pronto, claro que isto depois há de ser a dividir por N. Então vamos lá ver se nós percebemos o que é o X til. Portanto, X til J, portanto, vai representar os J valores diferentes, portanto representa os J valores diferentes que o X assume, e o NJ, portanto, acaba por ser a frequência absoluta, ou seja, o número de vezes que esse número aparece, é a frequência absoluta, ou seja, o número de repetições ou o número de vezes que o X é observado, que o X til é observado, ou o X til J é observado. Okay? Vamos então fazer uma tabela, tá bem? A chamada tabela de frequências, onde nós vamos organizar, portanto, os dados. Portanto, temos aqui conceitos importantes, que é a variável estatística, a média, ok? E o conceito da amostra. Eu não pus a amostra, mas a amostra, portanto, é um subconjunto da população, tá bem? A amostra. Portanto, isto podia ser uma amostra de todas as notas do aluno, portanto, do secundário, por exemplo, não é? E então era uma amostra de 4 observações, portanto, a amostra é um subconjunto da população, e também utilizei sem querer o N,
E o n é a dimensão da amostra, portanto é o número de observações que eu recolhi, dimensão da amostra, dimensão da amostra, o número de observações recolhidas, portanto, número de observações recolhidas, número de observações recolhidas. Vamos então fazer a tabela de frequências. E temos assim tabela de frequências. Portanto, também muito importante, porque é um resumo da informação quando temos repetições. Okay? Portanto, normalmente não é preciso estar a fazer tabelas de frequências quando o número só aparece uma vez. Okay? Se o número aparece uma vez, portanto, só a apresentação dos dados já chega, não vale a pena estar a fazer nenhuma tabela. Então, vamos pôr aqui então os nossos x tilde j, ok? Em que a tabela normalmente é apresentada por ordem crescente, os valores, até o primeiro valor foi um 10, ok? 10, portanto este será o nosso x tilde 1, portanto é o 10. E aqui o nj, que é o número de vezes que ele aparece, foi 2 vezes, 1, 2, ok? 2, que é o nosso n1, portanto isto é o nosso n1, ok? Vamos ver o segundo valor mais baixo, é o 14, o 14 apareceu 3 vezes, portanto temos aqui o 14 que apareceu 3 vezes, portanto é o nosso n2 e este é o x tilde 2. Depois temos o 15 que apareceu 2 vezes, o 15 apareceu 2 vezes, portanto é o nosso n3 e é o nosso x tilde 3. E finalmente temos um 20 que só apareceu uma vez, que é o x tilde 4, que é o 20, que só apareceu uma vez, que é o n4. Pronto, e cá temos a nossa tabela de frequências, ok? Portanto, qualquer coisa assim do género. Ok. Ok, e temos aqui então os dados aqui devidamente representados, e então vamos aplicar a fórmula da média, mas com os dados agora já organizados, está bem? Organizados. Portanto, isto é um método de organização de dados, é a tabela de frequências. Portanto, vamos fazer então a média, portanto o meu x barra, e em vez de eu andar a fazer 10 mais 10, mais 14, mais 14, mais 14, mais 15, mais 15, mais 20, ok? E agora imagina que este aqui, a frequência era muito maior, imagina que isto era 20 vezes, 30 vezes, 20 vezes, 10 vezes, bem, eu não ia estar a fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 20 vezes, depois 14 mais 14 mais 14 mais 14, 30 vezes. Não, é como eu estou a dizer, eu faço é quantas vezes ele aparece, ok? Então, eu vou fazer 10 vezes 2, porque o 10 aparece 2 vezes, mais 14 vezes 3, porque o 14 aparece 3 vezes, mais 15 vezes 2, porque o 15 aparece 2 vezes, mais 20 vezes 1, porque o 20 só aparece uma vez, e depois divido por n. O n, portanto, é o número total de observações, portanto, o n, que não é mais do que o n1 mais o n2 mais o n3 e o n4, que é igual a 8. Portanto, são 8. Portanto, e vou dividir por 8. Posso pôr na máquina. Isto está aqui. Não sei onde é que eu tenho a máquina. Está ali. E vou aproveitar e vou tentar, não sei se consiga, mas vou tentar, porque já esta máquina para mim é nova, mas vou aqui à estatística e vou-vos mostrar como é que eu posso. Tenho que apagar isto tudo. Deixa-me apagar isto aqui no instante. Espero que não haja mais nada. Não, senhora. Então vou tentar aqui, portanto, pedir à máquina, se ela tiver bateria, que já está a acabar, para me fazer o cálculo da média, não é? Mas com tabela de frequências. Então eu escrevo aqui, não viram, não sei se viram o que é que eu fiz. Posso voltar ao menu e fui ao menu estatística, ok? Menu estatística. Agora vou pôr aqui exatamente os diferentes valores que o x assume. Tenho 10, o que é que isto fez? 100, 10, 14, 15 e 20. Está a começar na lista 2. Está na lista 2, então vamos para a lista 1, ok? 10,
não havia problema desde que eu indicasse, só que não há necessidade de fazer estes disparates. Então agora aqui é que vamos dizer qual é a frequência, está bem? Neste caso é 2, 3, 2, 1. Ok? E temos aqui a frequência. Pronto, agora como vão ver, portanto, eu fui chamado a atenção que eu estava a fazer na lista 2, mas não havia problema, que eu vou agora quando puser aqui o cálculo, não sei se é aqui cálculo, é OneVar, pronto, e por acaso, olha, iria haver problema, porque não pode ser aqui assim, tenho que fazer o set, é aqui, é que eu tinha que fixar, pronto, e não havia problema se eu vou sair, porque se calhar fiz as coisas muito depressa, portanto, eu quis fazer o cálculo, pronto, e quando eu faço OneVar e não programa a máquina se calhar está preparada para fazer só a média através da lista 1, não sei, vamos ver como é que a máquina está organizada, portanto não se esqueçam, a gente vai ao cálculo, mas temos que ir ao set, que é para fazer portanto, os ajustamentos que a máquina necessita. Então eu vou dizer à máquina, olha, na lista 1 eu tenho a variável e na lista 2, pelos vistos, está a frequência, isto tem que estar, portanto, se eu tivesse feito na lista 2 eu poderia alterar aqui, mas não faz sentido nenhum fazer alteração, portanto vamos pôr aqui lista 1, lista 2, se não tiverem, imagina que eu vou aqui, imagina que está na lista, imagina que eu me tinha enganado, não era? Então eu dizia assim, olha, pronto, e tinha sido teimoso e tinha assim, não, agora vou fazer na lista 2, então eu podia fazer, dizia aqui lista 2, indicava que os dados estavam na lista 2 e a frequência ia estar na lista 3, por exemplo, lista 3, portanto para a máquina é um bocado indiferente onde é que está a frequência e onde é que está a lista. Eu tenho é que ter as coisas devidamente. Então vamos lá pôr isto como deve ser, porque não gosto que haja confusões. Portanto, o X é na lista 1, não é? E a frequência aparece na lista 2. Portanto, vejam sempre o setup da máquina para ver se está tudo bem. Como está tudo bem, eu já posso pedir à máquina para me calcular o OneVar, que vai calcular várias estatísticas descritivas e várias coisas importantes. Portanto, olha, a média dá-me 14, ok? Dá-me a soma dos x, que é 112, então se eu quiser aqui posso, isto está 112 sobre 8 e eu já sei que vai dar 14, porque a própria máquina me está a dizer aqui quanto é que dá o somatório de todos os x, por isso é que nós temos que perceber um bocadinho sobre os somatórios, e cá está, o n é 8, tal como nós tínhamos posto aqui assim. Portanto, vamos mostrar que podemos ter confiança na máquina e vamos sair para o menu normal e vamos de facto fazer as contas, não é? À mão, vamos abrir aqui 10 e abrir parênteses, 10 vezes 2, mais 14 vezes 3, mais 15 vezes 2, mais 20 vezes 1, que não era preciso pôr 20 vezes 1, mas pronto, dá os tais 112, que divide por 8 e dá 14, portanto podem confiar na máquina, a média é de 14 valores. Agora, por favor, não se enganem, porque isto é o engano mais normal e eu não compreendo porque é que acontece isto. Acontece porque muitas pessoas nem dão isto no 10º ano, ou então isto cai no esquecimento. Que normalmente são tipo de situações que não saem no exame do 12º ano. Então, quando dão uma tabela de frequências e pedem para o aluno fazer a média, eu não sei porquê, mas os alunos fazem 10 mais 14 mais 15 mais 20 e dividem por 4. Isto é o erro maior que o aluno comete. Não é, porque senão não estava aqui uma tabela de frequências. Quer dizer que se é uma tabela de frequências, quer dizer que vai haver valores mais frequentes que outros, não é? Quer dizer, o 14 aconteceu 3 vezes, o 10 aconteceu 2 vezes, o 15 aconteceu 2 vezes. Claro que isto vai influenciar a média. Por exemplo, se o 20 tivesse acontecido 500 vezes, quer dizer que a média ia tender para o lado do 20. Ok? É isso que nós vamos ver também, é as propriedades da média. Ok? Então vamos lá ver as propriedades da média. Portanto, eu não sei se deu para perceber, mas vou, para vocês perceberem um bocadinho aqui da fórmula, portanto eu vou traduzir isto que está aqui em cima um bocadinho em termos teóricos. Portanto, em termos teóricos era o x til 1, ok, vezes o n1, ok, como quem diz, é o primeiro valor que a série assume vezes a sua frequência, mais, e não vou ser chato, vou ter reticências até ao último, não é? Que é o x til 4, que é o 20, vezes a quantidade de vezes que ele apareceu, vezes a sua frequência, que é o n4, a dividir por n. Pronto, isto aqui é que era, portanto, a aplicação da fórmula que eu pus atrás. Vamos então às propriedades da média.
Portanto, em relação às propriedades da média, eu vou utilizar, não gosto assim muito da forma como está no livro, e vou fazer algo do género. Imaginem que aos meus xi's todos, ou seja, o meu novo xi, que poderei chamar yi ou xi', portanto o meu novo xi, vou pôr y porque penso que é o que está no livro, ok, e vou tentar ser o mais fiel possível ao livro, apesar de não gostar de algumas coisas. Por exemplo, o meu yi, imagina que vai ser xi mais uma determinada constante a, ou seja, apetece-me somar a todos os valores. Portanto, o que é que vai acontecer? Bom, eu tenho que saber que o y barra vai ser igual ao x barra mais a, ou seja, imaginem que houve uma decisão qualquer administrativa de que todas as notas vão subir 2 valores. Se todas as notas vão subir 2 valores, a média vai subir 2 valores. Querem ver? Vamos lá buscar então a nossa amostra inicial, portanto a nossa primeira amostra inicial, só das 4 notas, que é para tudo ser mais fácil: 10, 20, 14, 12. 10, 20, 14, 12. Ok? Pronto. E nós tínhamos aqui uma média de x barra igual a 14, que tínhamos feito. Ok? Certo? Agora vamos então somar 2 a todas as notas. Imaginem que o novo, portanto, tenho uma nova amostra, vou pôr aqui uma linha, uma nova amostra, vou pôr antes o y, ok? É os y, aliás, sou eu a querer utilizar outras notações e vou tentar ser... Então vamos subir 2 valores a todas as notas, ou seja, isto vai passar a ser um 12, 22, como se fosse possível uma pessoa ter 22 no teste, mas faz de conta, 16 e 14. Ok? Bem, nós vamos fazer a média disto, e o que vai acontecer é que posso fazer rapidamente, portanto, e fazia 12 mais 2, eu cresci, lembram-se que a soma quanto é que dava? A soma dava 56, não era? Acho que era 56. 30, 40, 50, 56. 56 mais 8, 64. Acho que agora dá 64. X barra é 64. Ok? Dá, não dá? Acho que sim. Ok, 64. Reparem que de facto a média é 64 sobre 4, ok? E tem que dar 16, ok? Dá a terceira absoluta, ok? Subiu 2. Reparem porque é que eu digo isto, terceira absoluta. Vamos fazer então a pequena demonstração para vocês verem com este caso. Portanto, se eu fizer o somatório desde i igual a 1 até 4 dos meus yi's, ok? Eu vou fazer então o meu 12, que é o primeiro y, mais o 22, que é o segundo y, mais 16, mais 14. Ok? E não se esqueçam que eu vou dividir, que eu esqueci-me, por 4. Ok? E tenho que dividir por 4. Então agora vamos fazer 10 mais 2, é o primeiro. 20 mais 2 é o segundo, 16, 14 mais 2 e 12 mais 2. 12 mais 2. Tudo a dividir por 4. Ou seja, neste momento, o que eu estou a fazer é que estou a transformar isto no somatório desde i igual a 1 até 4 do xi mais 2. Se vocês repararem, é isso que eu estou a fazer. E estou a dividir por 4. Portanto, isto foi o que eu fiz. Ok? Foi o que eu fiz. Agora vou separar. Vou pôr 10 mais, porque é propriedade comutativa, mais 20, mais 14, mais 12. Ok? E divido por 4. Mais, agora os outros dois que aparecem separados. 2 mais 2 mais 2 mais 2 é dividir por 4. Ok? Se eu fizer
isto vai-me dar o meu x barra, que é este que está aqui assim, ou seja, em termos teóricos, isto está-me a dar o somatório do i igual a 1 até 4 do xi sobre 4, mais, se eu agora for fazer os cálculos que está aqui, 8 sobre 4 é 2, ou seja, cá está, aparece-me o x barra mais 2, certo? Portanto, se eu somar 2 a todas as observações, a média sobe 2. Agora vamos multiplicar. Imagina que eu vou duplicar as notas todas. O que é que vai acontecer? A média vem duplicada. Pronto, ok, é isso. Portanto, eu não vou estar aqui com muitos pormenores em termos de demonstração, mas imagina que eu faço bxi. Ok? Vou duplicar as notas todas. Ou seja, o meu y vai passar a ser 20, 40, 14 e 12. Ok, e o que eu estou a dizer é assim, olha, a nova média vai ser igual a 2 vezes a média. 28 e 24. É 28 e 24, então porque é que eu fiz isto? Porque é 28 e 24 porque é o dobro. 28 e 24, eu estava a pensar no resto. Portanto, o que tenho que saber é que, em termos de fórmula, o y barra, desculpem lá que eu não pus aqui o y barra, vai ser bx barra. Portanto, é só multiplicar por b. Ok? Se o y é igual a bxi, portanto, as fórmulas são estas. Aqui, está aqui isto aqui. Ok? E aqui esta a outra fórmula. Ok? Pronto, e este aqui é... Onde é que está? 28 e 28 e aqui é 24. Pronto, e se vocês fossem fazer agora a média deste que está aqui assim, ia dar igual a 2 vezes os 14, portanto ia dar 28, depois podem verificar. Ou seja, se eu juntar as duas coisas, ou seja, se eu tiver o y igual a bxi mais 1a, ou seja, se eu fizer as duas coisas em simultâneo, a minha média vai sofrer exatamente as alterações que estão aqui. Vai ser bx barra mais a. Portanto, é a junção das duas. Devia ter só feito assim. Ok. E tenho aqui então... Olha, vou dividir aqui assim. Estão a ver? Aqui assim, assim. E tenho as várias fórmulas. Portanto, a média é sensível tanto às somas como às multiplicações. E tem outra propriedade. Ok. Que é a soma dos desvios em relação à média é igual a 0. Em que os professores... Portanto, temos aqui uma propriedade. Vamos pôr aqui assim tipo um asteriscozinho. Temos uma propriedade, outra propriedade e esta que eu vos estou a dizer não aparece no livro como propriedade, mas aparece também lá referida. Portanto, a soma dos desvios em relação à média é igual a 0. É uma das propriedades da média. A 0. Ou seja, dizem-me que o somatório desde i igual a 1 até n do di, que são os desvios em relação à média, dizem que é igual a 0. Ok? Equivalente. O somatório de desvios em relação à média não é mais do que o somatório desde i igual a 1 até n do xi menos o x barra. Ok? Vamos ao nosso exemplo. Ok? Isto é igual a 0 sempre. Então, vamos à nossa amostra outra vez. Vamos buscar aqui o x-til. Não vamos ter muito mais tempo. Esta é a última coisa desta aula. Depois continua-se. Não sei se já deram nas aulas mais coisas. Deram, depois deram, já deram desvios padrões e tal. Fica para a próxima. Isso só forma. Ok, portanto temos aqui e sabemos que a nossa média x barra é igual a 14, como nós tínhamos visto. Então vamos lá pôr isto à prova. Portanto, eu tenho que fazer o somatório desde i igual a 1 até 4, porque só tenho 4 observações,
dos DIs, ou seja, eu vou ter que fazer o D1, vamos deixar assim espaços, mais o D2, mais o D3, mais o D4. Ou seja, em termos teóricos, eu tenho que fazer o x1 menos o x barra, mais o x2 menos o x barra, mais o x3 menos o x barra, mais o x4 menos o x barra. Ops, que já não se está a ver. Ok? x4 menos x barra. Deixa-me aqui focar um bocadinho melhor isto. Já devia ter focado mais. Ok, agora está bem melhor. Então vamos buscar as várias. Portanto, tenho que fazer o 10 menos 14 mais o 20 menos 14 mais o 14 menos 14 mais o 12 menos 14. Ok? Isto vai me dar menos 4 mais 6 mais 0 menos 2 e de facto dá igual a 0. Portanto, é uma... Aonde? 12 menos 4. Menos 14, sim. E pronto. E por isso é que se diz que a amostra tem n-1 graus de liberdade. Ou seja, eu não necessito, se eu souber a média, ok, se eu souber a média, eu não necessito saber todos os elementos da amostra. Há um que me pode ser omitido que eu sei qual é o valor que ele tem, porque eu sei que a soma dos desvios em relação à média dá 0, era fazer uma equação, ou seja, imagina que me omitem, portanto dizem-me, olha, eu não sei o 12, portanto não sabe a última nota do aluno, mas como eu sei a média, ok, eu consigo fazer isto tudo, a minha incógnita ficava aqui era imagina, era o nosso x4, que eu não sei o x4, mas a soma disto tudo dava 0, eu conseguia apanhar o x4, por isso é que a amostra tem n-1 graus de liberdade, portanto nem preciso saber as notas todas do aluno, desde que saiba a média, consigo apanhar, portanto tenho sempre menos 1 que a dimensão da amostra. Outras propriedades da média, porque acho que o livro está incompleto, é se eu somar um número superior à média, portanto, ou seja, uma nova nota superior à média sobe. Portanto, vamos só acabar com isto. Se observar um novo valor superior à média, um novo valor, agora vamos pôr aqui assim, as várias situações, que é para pôr todos superior à média, implica que a nova média vai subir. A nova média sobe. A nova média sobe. Se for igual à média, a média mantém. A nova média mantém. Pronto, preciso fazer a demonstração disto tudo, só que, não é? Mas é óbvio, não é? Que é aquela história do eu quero melhorar a minha média. Epá, então tens de ter uma nota superior à média, não é? Que é para melhorar. Eu quero manter a média, então pelo menos tens de ter uma nota igual à média. Epá, se estás com uma determinada média e vem uma nota inferior à média, a tua média vai baixar. Portanto, inferior à média. Portanto, a nova média baixa. Pronto, e ficamos aqui hoje e no próximo dia, portanto, iremos continuar, porque falta-nos abordar o tema, mas já estamos a caminho do desvio padrão, ok? Porque como a soma dos desvios em relação à média é 0, portanto, isto nunca pode ser uma medida utilizada em termos estatísticos, e então há necessidade, portanto a média é uma medida de localização, há necessidade de uma medida de dispersão que me dê o afastamento em relação à média,
então muitas vezes utiliza-se, não é? A maior parte das vezes utiliza-se elevando ao quadrado, e é a variância que nós vamos dar e o desvio padrão, mas isso será na próxima aula. Ok, muito obrigado pela atenção, desejo a todos um bom estudo.